Para quem já acompanha o nosso canal, muito obrigado pela companhia de sempre. E se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. É só clicar para se inscrever, é de graça e ajuda muito a gente. Bem-vindos a mais uma exploração a fundo. Hoje a nossa missão é desvendar uma história fascinante. Como se constrói a trilha sonora de uma nação praticamente do zero? É uma pergunta e tanto, né? Exato. Vamos mergulhar no universo musical de Israel. É uma jornada que, olha, começa com violinos em meio a um conflito e chega até o pop global e o hip hop de protesto. E para guiar essa nossa conversa, é fundamental registrar que toda a nossa análise de hoje vem de um material riquíssimo do historiador e professor Reuven Feingold, da Universidade Hebraica de Jerusalém. Ele que nos deu o mapa e a gente vai seguir por ele. Perfeito, ok. Vamos começar a desvendar isso. O ponto de partida é curioso. Depois da Primeira Guerra Mundial, a música já era, claro, importante para a comunidade judaica, mas de uma forma mais amadora. Isso. O verdadeiro ponto de virada, o momento em que a coisa toda se profissionaliza, acontece nos anos 30. Mas por que ali? O que aconteceu de tão drástico? Olha, essa é a chave de tudo. Os anos 30 foram uma década trágica, mas também transformadora. A ascensão do nazismo na Europa forçou uma onda de imigração para então Palestina. Uma imigração de refúgio, basicamente. Exato. Mas essa onda não trouxe apenas pessoas buscando abrigo. Vieram músicos de orquestras renomadas, compositores de vanguarda, professores de conservatórios e, claro, um público que tinha música clássica no seu DNA. Ou seja, não trouxeram só a bagagem física. Mudaram o jogo completamente. E essa urgência se transformou em ação, e de uma forma grandiosa. A figura central aqui, pelo que eu entendi, é um violinista polonês visionário, Bronisław Huberman. Um nome fundamental. É dele a ideia, que parece um pouco maluca, de criar uma orquestra de nível mundial no meio daquela região, que viria a ser a Orquestra Filarmônica de Israel. E aqui tem um detalhe que para mim é quase cinematográfico. O concerto de estreia, em 1936, em Tel Aviv, teve como regente o maior nome da música da época, o italiano Arturo Toscanini. Pois é, nada menos que o Toscanini. Mas o que eu não consigo tirar da cabeça é o pano de fundo. Isso tudo aconteceu enquanto a revolta árabe estava em pleno andamento. Você pode nos pintar esse quadro? O que significava tocar Brahms com um conflito armado acontecendo do lado de fora? É fascinante pensar nisso, né? O poder da declaração que estava sendo feita ali. Imagine a cena. Lá fora, incerteza, violência, o futuro em disputa. Um caos. E lá dentro, a busca pela perfeição artística. Criar uma instituição cultural de elite naquele exato momento era uma mensagem muito, muito forte. Uma mensagem de que a cultura era uma prioridade. Exatamente. Dizia que a cultura não era um luxo para tempos de paz, mas uma ferramenta essencial de construção. Era uma aposta no futuro, uma afirmação de que, apesar de tudo, algo novo e duradouro estava sendo construído ali. Era a resiliência em forma de música. E essa semente realmente floresceu, né? Não parou só na Filarmônica. Não mesmo. Outras iniciativas foram surgindo como se a música fosse contagiante. Pouco depois foi criada uma orquestra para rádio estatal. Que hoje é a Sinfônica de Jerusalém. Isso. E isso foi revolucionário, porque levou a música clássica para dentro das casas, para milhares de pessoas que talvez nunca pisassem numa sala de concerto. E teve uma que eu achei sensacional, a Orquestra dos Kibbutzim. Eu fico imaginando. É incrível, não é? A pessoa passa o dia trabalhando na lavoura, no campo, e à noite pega seu violino para ensaiar. Pois é, e isso fala muito sobre o espírito da época, a ideia de que o trabalho manual e o alimento para a alma não eram coisas separadas. Eram parte do mesmo projeto. Exato, a música era vista como algo tão essencial quanto a colheita. E esse movimento se espalhou, com orquestras menores surgindo em Haifa, Natânia, a música estava em toda parte. Esse desenvolvimento nos leva a uma outra grande virada. Décadas depois, já nos anos 90, não é? Parece que a história se repete um pouco. De certa forma, sim. No final dos anos 80, a nova Ópera de Israel foi fundada e isso reacendeu o interesse pelo gênero. Mas foi quase um aquecimento para a avalanche de talento que estava por vir. Com o colapso da União Soviética. Exato. Cerca de 1 milhão de imigrantes chegaram a Israel
E, novamente, entre eles, uma quantidade absurda de músicos, professores, maestros de altíssimo nível. Nossa. Eles fundaram novas orquestras, revitalizaram conservatórios. Foi um segundo Big Bang para a música no país. Ok, então o palco está montado, temos as instituições, os músicos virtuosos, uma educação forte. Mas até aqui a gente está falando de música clássica europeia sendo executada com perfeição num novo endereço. Isso. Isso ainda não soa israelense. Qual foi o momento em que os compositores começaram a se perguntar: qual é o nosso som? É que a solução não foi jogar fora a bagagem europeia. Pelo contrário, a genialidade deles foi na fusão. Eles começaram a misturar as harmonias que conheciam com as melodias orientais que ouviam nas ruas, com a cadência das preces antigas. Nos ritmos do Oriente Médio? Exatamente, nasceu ali o que se convencionou chamar de estilo mediterrâneo. Então era um laboratório a céu aberto. E imagino que não havia uma fórmula única, cada um buscou um caminho. Exatamente, e esse é o ponto central. Não houve um decreto de a música israelense deve soar assim. Foi um florescer de abordagens diferentes. Paul Ben-Shahn buscava essa ponte entre o antigo e o novo, Ocidente e Oriente. Cada um com sua pesquisa. Isso, o húngaro Odin Partos mergulhou no folclore local usando-o como matéria-prima. Mordecai Setter, por exemplo, ficou fascinado pelos ritmos e cantos dos judeus iemenitas e os integrou em suas obras. E teve até quem olhasse para o futuro, para a tecnologia. Sim, Yosef Tal foi um pioneiro da música eletrônica no país. Enquanto Setter olhava para as tradições antigas do Iêmen, Tal estava num estúdio criando os sons do futuro. Foi uma espécie de corrida criativa, um vale-tudo artístico para definir a identidade sonora da nação. Que interessante. E essa busca continuou com as gerações seguintes, né? Continuou. A segunda geração passou a explorar a musicalidade do próprio idioma hebraico e a terceira, mais recente, começou a usar a música para abordar temas complexos como o Holocausto e para promover o diálogo entre culturas. O que me faz pensar, enquanto tudo isso acontecia nas salas de concerto, com esses debates estéticos, o que as pessoas comuns estavam cantando? Qual era a música do dia a dia? Ótima pergunta. É aí que a gente entra na alma popular da nação, no que eles chamam de Shir Ivri, a canção hebraica. E tem uma diferença, né? Não é só uma canção em hebraico. Nenhuma. Uma canção em hebraico pode ser uma tradução de um sucesso pop americano. A Shir Ivri é outra coisa. É um gênero que funciona como um diário do país. As letras falam do amor pela terra, das guerras, dos sonhos de paz. É a trilha sonora da experiência coletiva. Perfeito, é isso. Melodicamente, você ainda sente uma forte influência eslava, uma nostalgia herdada dos primeiros imigrantes, mas o coração, a temática, é 100% local. E se a gente fala desse gênero, um nome parece ser sinônimo dele. Naomi Shemer. Ela é quase uma instituição, certo? Totalmente. Ela é considerada a primeira-dama da canção israelense. 2 de suas músicas capturam momentos cruciais da história do país. Em 1967, às vésperas da Guerra dos 6 Dias, ela escreveu Yerushalayim Shel Zahav, ou Jerusalém de Ouro. Que virou um segundo hino nacional, praticamente. Virou. Um símbolo da reunificação da cidade. Anos depois, em 73, no meio da sombria guerra do Yom Kippur, ela fez uma versão em hebraico de Let It Be, dos Beatles, chamada Lu Yehi. Que assim seja. E virou uma prece nacional pela paz. Ela tinha esse dom, sabe, de traduzir o sentimento de um povo em melodia. E essa conexão profunda das pessoas com as músicas dela nos leva a um fenômeno cultural que eu achei fascinante. O Shirah Betzibur. O canto coletivo. Ah, isso é maravilhoso. A ideia de que a música não é só para ouvir, mas para fazer junto. Exato, isso revela algo muito importante sobre a função social da música ali. Não é uma arte passiva, de plateia, é uma atividade comunitária. As pessoas se reúnem em salões e em caminhadas e simplesmente cantam juntas por horas. Que incrível. É uma ferramenta poderosíssima de coesão, de identidade. O cantor e ator Yehoram Gaon, por exemplo, é uma figura amadíssima, um verdadeiro mestre de cerimônias desses encontros. Um guardião dessa tradição. Perfeitamente colocado. Isso cria uma imagem de união, de uma cultura muito coesa,
Mas a sociedade israelense de hoje é famosa por suas divisões, seus debates acalorados. A música contemporânea ainda tem esse papel ou ela começou a refletir essas fraturas? Essa é a grande virada. A música hoje é tão diversa e conflituosa quanto a própria sociedade. E não há exemplo melhor do que a banda de hip-hop Hadag Nahash e sua música genial, Shirat HaSticker. A canção do adesivo. Ah, isso é fantástica. A letra, que eles escreveram com o romancista David Grossman, é literalmente uma colagem de slogans de adesivos de para-choque. É um caos de ideias opostas. Total. É um retrato perfeito do país. Numa mesma estrofe, você tem o povo eterno não teme um longo caminho, colado com 100 árabes sem ataques terroristas. É uma batida de carro lírica, um retrato irônico brilhante das polarizações de Israel. O que mostra como a música evoluiu. Se a Shir Ivri era o cimento que unia, O hip-hop de hoje, muitas vezes, é o espelho que reflete as rachaduras. e essa diversidade vai muito além do hip-hop, certo? A cena atual parece um caldeirão. Completamente. Você tem um fenômeno global, que é o projeto Idan Reichel, que faz uma fusão belíssima de música etíope com sons do Oriente Médio. Tem bandas de rock consolidadas, como T-Pex e Machina. E, claro, os Titãs. Os veteranos. Isso. Artistas como Ehud Benai, David Broza, Shlomo Artzi e Ashino Amnini, que o mundo conhece como Noah, e que continuam extremamente populares. E no meio disso tudo, como em quase todo lugar, surgiram as fábricas de estrelas da TV. Inevitável, né? Parece que nem a construção de uma trilha sonora nacional escapou dos reality shows. Israel teve seu ídolos, chamado Kochov Nolad, Nasce uma Estrela, que foi uma febre e lançou muitos artistas, como a Ninette Tayeb. Hoje, o sucessor é o HaKohav Rabá, a próxima estrela. Que serve de seletiva para o Eurovision. Exatamente. Foi de lá que saiu a Neta Barzilai, que venceu em 2018 com a música Toy. Isso mostra como a cena, mesmo com raízes tão locais, está totalmente conectada à lógica da indústria pop global. Uau! Que jornada! Começamos com uma orquestra sendo fundada como um ato de fé em meio a uma guerra, passamos pela busca por um som autêntico, mergulhamos na alma de uma nação com canto coletivo e chegamos a uma cena globalizada que usa tanto hip-hop para debater política quanto reality shows para criar estrelas pop. É a história de uma trilha sonora sendo escrita em tempo real. E é uma trajetória impressionante. E nos deixa com uma provocação para quem nos ouve, né? Manda. A música israelense sempre foi um reflexo de quem chega e do que acontece no país. Absorveu influências eslavas, iemenitas, etíopes, ocidentais. Olhando para o futuro, qual será a próxima grande fusão a definir o som de Israel? E como a música vai continuar a desempenhar essa dupla função? Se é ao mesmo tempo um elo de união e um palco para as conversas mais difíceis da sociedade. Fica a reflexão. E para quem quiser se aprofundar, a pesquisa original menciona algumas leituras relevantes, como o livro Popular Music and National Culture in Israel, de Moti Rijev e Edwin Serussi, além de muito material disponível nos sites da Embaixada de Israel e da Jewish Virtual Library. Muito obrigado por haver estado conosco. Não esqueça de se inscrever gratuitamente no canal e desde já convidamos vocês a acompanhar o próximo episódio.